Suspeito de envolvimento na morte de cadeirante em Campina é preso. Polícia apreende 10 quilos de drogas durante perseguição policial. Professores da UEPB voltam a discutir possibilidade de greve. E ainda os preparativos de 13 Botafogo para os jogos decisivos pela Série D e C do Campeonato Brasileiro. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que um homem de 35 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte de uma pessoa com deficiência aqui em Campina Grande. Ele foi detido no bairro do Tambor, onde o crime aconteceu na semana passada. A prisão do homem foi realizada ontem pela Delegacia de Homicídios de Campina Grande. Ele é investigado na morte do cadeirante Patrick Moisés da Nóbrega, ocorrida na sexta-feira à noite no bairro Tambor. Patrick foi atingido com cerca de 10 tiros de pistola. Uma investigação rápida, uma resposta rápida aqui dos investigadores da Homicídios. Na verdade, um caso muito complexo, Renato. A gente conseguiu aí judicialmente esse mandado de prisão temporária. É uma prisão de 30 dias para a gente esclarecer alguns detalhes do crime. Também mandado de busca e apreensão. Na residência desse suspeito foi apreendido um carregador de pistola, calibre 9mm. Ele foi preso também por estar de posse desse objeto aí de forma ilegal e cumprido esse mandado de prisão temporária. Ele não acrescentou muitos elementos no seu interrogatório, na sua oitiva. E agora, como eu disse, o delegado doutor Eduardo, aqui, o adjunto aqui da delegacia, terá aí 30 dias para esclarecer esse caso. Caso bastante difícil, com todas as características de execução. A vítima com um histórico criminal bastante extenso, né? Ele que é do Rio Grande do Norte, já respondeu por vários delitos, lá inclusive delitos violentos também na cidade de Parnamirim, e estaria residindo aqui em Campina Grande há cerca apenas de 2 meses. Então, muita coisa a esclarecer e o inquérito policial segue com seu curso normal. O homem preso tem 35 anos de idade e já teve condenações por roubo e tráfico. Delegado, a gente sabe muito bem que vocês não prendem à toa, né? Mas qual seria a relação que vocês viram nessa prisão com esse homicídio? Isso a gente não está divulgando muitos detalhes da investigação, mas havia uma situação, sim, de inimizade do suspeito preso com a vítima, né? Tudo está sendo esclarecido se isso levou realmente à execução do crime ou se teria outras circunstâncias a mais ou até mesmo outras pessoas envolvidas. E olha só, gente, esse caso. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela terceira vez em 5 dias, menos de uma semana. Dessa vez, ele foi pego por ato infracional semelhante ao tráfico de drogas. Eu vou dar um exemplo a vocês de o que é a polícia enxugar gelo. Em 5 dias, um adolescente de 17 anos foi apreendido 3 vezes por tráfico de drogas em Campina Grande. Ontem, por exemplo, ele foi apreendido 2 vezes. Uma vez pela manhã, pelo pessoal do 10º Batalhão, e ontem à tarde, pela equipe da Rotan. É uma situação que chama a atenção, porque a polícia faz o trabalho dela e antes mesmo de sair da central de polícia aqui em Campina Grande, muitas vezes o culpado, o suspeito, já está na rua. Bom, mas quem vai falar sobre essa situação é a capitã Camila, que é a comandante do Rotan aqui em Campina Grande. Em 5 dias, um adolescente apreendido, a polícia fez o trabalho dela e ontem vocês tiveram a oportunidade de apreendê-lo pela 2ª vez, no mesmo dia, aqui em Campina Grande. Exato, Renato. Há 5 dias ele foi apreendido também pelo Rotan, no bairro do José Pinheiro. Ontem ele foi apreendido durante a manhã por uma guarnição de rádio patrulha e à tarde, no final da tarde, pela uma equipe do Rotan novamente. Todas por ato infracional semelhante a tráfico de drogas. Com ele foi apreendido nas 3 vezes que ele foi apreendido, foi maconha, cocaína, todas já embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie. Depois quando acontece uma situação dessa, é interessante dizer que esse adolescente ele é levado para a presença dos pais, na presença dos pais, como é isso? Sim, ele é levado com a pessoa responsável até a delegacia, onde lá o delegado encaminha o judiciário para ser feitos os procedimentos cabíveis. Continuando nas notícias policiais, a Polícia Militar apreendeu 10 quilos de maconha aqui em Campina Grande. Tudo aconteceu durante uma perseguição policial entre os bairros das Malvinas e Bodocongó.
Foi uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar que teve início nas imediações do terminal de passageiros no bairro das Malvinas. Os policiais visualizaram uma dupla em uma moto numa situação suspeita. Quando tentaram realizar a abordagem, a dupla da moto fugiu em alta velocidade e a polícia teve que fazer perseguição. Os homens não foram presos, mas a polícia conseguiu apreender algo em torno de 10 quilos de maconha que estavam dentro de uma mochila em poder desses 2 suspeitos. O tenente Aldo Jorge falou sobre essa ação. Os nossos policiais estavam em patrulhamento ontem à noite, por volta das 7h30, na região das Malvinas, quando visualizaram esses 2 indivíduos a bordo de uma motocicleta, onde o garupa estava conduzindo uma mochila sob sua posse. E ao perceberem a presença da polícia, eles demonstraram nervosismo e buscaram se evadir. Os policiais tentaram fazer a abordagem, foi iniciada uma perseguição, onde no bairro de Bodocongó eles se desequilibraram e perderam essa mochila, né? Os policiais fizeram a apreensão desse material, continuaram a perseguição, porém, como você bem disse, em virtude do fluxo de veículos e do horário, buscando resguardar a segurança das pessoas que circulam naquela localidade, eles acabaram conseguindo se evadir da guarnição, porém o material foi apreendido, foi constatado pelos policiais que se tratava de cerca de 10 quilos de substância entorpecente semelhante à maconha, e esse material foi apresentado à autoridade policial na delegacia de polícia. A gente bem sabe que a polícia tem uma técnica, né? Ela visualizou uma dupla suspeita e quando agiu realmente tinha droga lá. É uma questão de técnica, de muita cautela, tudo isso, né? Isso, Renato. A gente ressalta a experiência dos nossos policiais, o preparo técnico também e a responsabilidade na condução das ocorrências, né? A Força Tática do 2º Batalhão, no mês de agosto, ela vem alcançando índices bastante expressivos de prisões e apreensões na área do 2º Batalhão. Isso é conveniente que seja ressaltado, né? Nós já tivemos a apreensão de 8 armas de fogo, sendo 2 pistolas e 6 revólveres no mês de agosto, bem como já somamos a quantidade superior a 12 quilos de substâncias entorpecentes apreendidas também. E olha só, uma fábrica que fabrica fechaduras foi furtada. O crime aconteceu aqui em Campina Grande. A ação foi da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande e o alvo foi o dono deste carro aqui, um vigilante de 35 anos de idade, suspeito de, no dia 18 de agosto deste ano, arrombar uma fábrica de fechaduras no Distrito Industrial de Campina Grande e de lá furtar 55 caixas com 800 fechaduras, causando um prejuízo de R$60 mil. Ontem, os policiais prenderam esse homem no bairro Serrotão, aqui em Campina Grande, só que ele não disse à polícia para quem vendeu essas fechaduras ou para quem repassou. Foi justamente neste carro que ele colocou essa mercadoria furtada. Como eu disse, o homem tem 35 anos de idade, essa ação aconteceu no dia 18 de agosto e ontem os policiais realizaram um cumprimento de mandado de prisão e também de busca e apreensão. Agora, o homem vai para o presídio do Serrotão aqui em Campina Grande, já que passou por audiência de custódia. E agora a gente vai mudar de assunto. Olha só, depois da divulgação de uma pesquisa do IBGE na semana passada, que mostrou um encolhimento da população até 2070, um deputado paraibano quer debater a crise no sistema previdenciário no Brasil. De Brasília, Fernanda Duarte traz as informações para a gente. Pois é, essa pesquisa do IBGE acabou revelando que até 2042 vai haver um pico de crescimento da população e depois esse crescimento vai começar a decair. E até 2070 a previsão é de que o Brasil tenha cerca de 199 milhões de pessoas, diferente dos 202 milhões que existem hoje. E a possibilidade é de que, com isso, uma crise previdenciária possa acontecer, porque terão mais pessoas recebendo benefícios do INSS do que pessoas contribuindo para que o INSS consiga se sustentar. E aí nós fomos conversar com o deputado federal Leonardo Gadelha, ele que já foi presidente do INSS e falou sobre uma preparação que o Brasil precisa ter a partir de agora para que não haja uma quebra do sistema previdenciário. E para isso ele quer propor esse debate aqui no Congresso Nacional. Nós conversamos com o deputado que falou sobre esse assunto.
Venho me debruçando sobre esse assunto há algum tempo, chamando a atenção para 2 fenômenos que vão ter muito impacto sobre o nosso sistema previdenciário. O primeiro deles é a absorção de novas tecnologias e da automação, e o segundo é esse, que agora fica evidente com esse estudo do IBGE. Nós temos uma população que está envelhecendo e que, a partir da década de 40, começará a encolher. Se nós não começarmos a fazer alguns ajustes agora, é possível que o nosso sistema previdenciário se transforme no futuro num grande esquema de pirâmide, porque alguma geração vai pagar essa conta. E o que a gente precisa fazer nesse ínterim? O que a gente pode fazer ao longo dessas próximas 2 décadas? Em primeiro lugar, incentivar a criação de sistemas complementares. Aquelas pessoas que puderem estar em sistemas complementares para descomprimir a conta da Previdência, que o façam. Mas também criar um grande fundo de contingência, porque a gente precisará desse fundo de reserva para bancar aquelas aposentadorias que deixem de ser financiadas justamente por aquelas pessoas que saem do sistema. Então, essas 2 medidas são absolutamente fundamentais. A gente precisa de sistemas complementares e a gente precisa de um fundo de reserva. Dessa maneira, a gente vai chegar a esse momento, daqui a 1 década e meia, 2 décadas, sem maiores sobressaltos. E, concomitantemente a esses esforços só dedicados ao sistema previdenciário, a gente tem que também melhorar a qualidade dos serviços públicos como um todo. Educação, creche, para que as famílias se sintam motivadas a terem mais filhos. E ao voltarmos a um crescimento vegetativo, a um índice de natalidade próximo do que tínhamos no passado, a gente talvez possa fazer com que a população volte a crescer e não caia, como está sendo previsto por esse estudo do IBGE. E olha, amanhã, professores da Universidade Estadual da Paraíba realizam mais uma assembleia para debater a possibilidade de greve. Paulo Pessoa traz os detalhes para a gente. A professora Elizabeth Vale está ao nosso lado, ela é a presidente da ADOEPB, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, e é quem vai explicar para a gente. Professora, já há alguns meses vocês vêm tratando junto ao governo do estado da Paraíba na tentativa de resolver essas questões, mas parece que a situação não tem avançado. Eu queria que a senhora passasse para a gente um panorama dessas últimas reuniões, desses últimos encontros e o que é que deve ser deliberado nesta quarta-feira. Existe de fato uma possibilidade de greve? Veja bem, como você falou, né, realmente tem um processo de negociação em curso. Né? A pauta da Assembleia amanhã é para discutir sobre o processo de avaliação, né, das negociações com o governo e avaliar também o estado de greve, definido pela categoria na última Assembleia. Como é que está esse processo de negociação? Desde 2023, outubro de 2023, a comunidade acadêmica vem acompanhando, né, que a ADOEPB tem travado uma luta, né, para que, de fato, o governo e a reitoria pague o retroativo das progressões. Tivemos 2 reuniões com o Procurador-Geral do Estado, reitoria, o ano passado, em outubro e novembro de 2023. Depois disso, teve um hiato muito grande, né, e o procurador sem nos receber. Nós fizemos atividade de mobilização, paralisação, ato público. Em assembleia, em junho desse ano, a gente definiu o indicativo de greve. Pós-indicativo de greve, o procurador nos recebeu, apresentou uma proposta que, em síntese, não mudou muita coisa da inicial. Qual era a proposta inicial? Pagar o retroativo mediante aplicação do deságio de 40% e parcelamento de 60 meses. Na segunda proposta apresentada em junho, manteve a essência, que era o deságio, e o parcelamento em 42 meses. Em ambas as propostas, a categoria em assembleia, de forma soberana, não aceitou, né, não acatou essa proposta. A gente continuou no processo de negociação. Aconteceu uma mudança na Procuradoria-Geral do Estado, já tivemos uma reunião com o novo procurador, e nessa reunião com o novo procurador, né, que foi o que ele colocou, né, que estava se inteirando de todo esse processo, pediu um prazo para avaliar e na primeira semana de setembro retomava com novas reuniões com os sindicatos e a gestão da universidade. A Assembleia de amanhã é para avaliar esse processo de negociação, né, a categoria já está, de certa forma, impaciente, o que a gente compreende, né, que realmente é um tempo longo, mas, ao mesmo tempo, a gente alerta que a gente está num processo de negociação. A seguir, a gente fala de esportes e mostra a preparação de 13 Botafogo para os jogos decisivos do final de semana.
E a gente volta falando de futebol. O 13 se reapresentou na tarde de hoje no estádio Presidente Vargas após perder o primeiro jogo das quartas de final da Série D para o Itabaiana, lá em Sergipe, pelo placar de 3-1. Apesar da derrota, o alvinegro acredita na virada em casa com o apoio da torcida. A boa notícia é que o único desfalque confirmado para o próximo domingo é o zagueiro Arthur Henderson, que foi expulso no jogo de ida. Vamos falar agora da Série C. O Botafogo já sabe quem vai enfrentar na segunda fase da competição e quando serão os jogos decisivos em busca do inédito acesso à Série B. Quem traz os detalhes para a gente é Jonatas Venâncio. A CBF divulgou oficialmente a tabela dos grupos B e C pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E o nosso representante paraibano, o Botafogo de João Pessoa, conheceu aí os seus adversários e também sabe já as datas que vai entrar em campo para tentar o inédito acesso à Série B. O Belo, depois de ter terminado a primeira fase como líder do único grupo, né, dentre os 20 times, foi o líder com 41 pontos. Em 19 jogos foram 12 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. É uma senhora campanha, a melhor campanha do Belo na história da terceira divisão nacional. Na segunda fase, o Botafogo vai enfrentar as equipes do Remo do Pará, do São Bernardo de São Paulo e também do Volta Redonda do Rio de Janeiro. Já o grupo C da Terceirona vai ser formado pelos times Atlético de Minas Gerais, Ferroviária de Araraquara, do estado de São Paulo, Londrina do Paraná e também o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Inclusive a estreia do Belo já acontece neste fim de semana, viu? O Botafogo vai até o estado do Pará enfrentar a equipe do Remo nesse primeiro de 6 jogos em busca do acesso à Série B. Inclusive já deixando bem claro que sobem os 2 melhores times de cada grupo, ou seja, o Botafogo tem que ficar entre os 2 melhores times do grupo B e aí o primeiro colocado de cada grupo faz a final em jogos de ida e volta. E olha só, 2 atletas campinenses vão representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro de Kung Fu. A modalidade está voltando a crescer em Campina Grande e traz inúmeros benefícios para o corpo e até para a mente. Adjael e Jennifer têm algo em comum: o amor pelo Kung Fu. Os 2 atletas campinenses são atuais campeões paraibanos na modalidade Taolu, que são as apresentações livres, semelhantes aos katares no karatê. Adjael está no esporte há mais de 20 anos. Essa relação ela começou ainda na infância. Eu era criança, meu pai era professor já, na década de 90. Confesso que comecei sem querer, queria brincar com meus irmãos e depois eu fui tomando gosto, especialmente depois das competições. A gente teve um preparo bem intensificado a partir dos mais ou menos 12, 13 anos de idade e de lá para cá o amor pelo Kung Fu só cresceu. Virei treinador, virei professor hoje, sou diretor técnico também da Federação Paraibana e a gente está aqui permanecendo, influenciando pessoas de alguma forma para o esporte e trazendo as melhorias que o Kung Fu traz para a vida. O amor cresceu tanto que ele começou a ensinar outras pessoas e mantém uma escola em Campina Grande. Além de treinador, ele é tetracampeão brasileiro e vai voltar a disputar a competição no final de outubro, em Brasília, com um objetivo: garantir vaga no Mundial do ano que vem, que será disputado no Brasil. A expectativa está bem alta. Depois de 10 anos, a Paraíba retorna, levando atletas para as competições nacionais. A última que eu fui foi em 2018, fui para o Pernambuco, infelizmente, e a expectativa tanto de quem já tem experiência como de quem está indo pela primeira vez é bastante alta, porque a competição nacional ela sempre ganha um número maior de atletas e sempre ganha um nível mais alto também, né? Ano que vem a gente vai ter no Brasil, em Brasília inclusive, onde vai ser o campeonato, a competição mundial. O campeonato mundial vai ser pela primeira vez aqui no país e isso aumentou muito, tanto o nível dos treinadores em cobrança, como o nível também dos atletas que têm uma experiência já pela frente. Sim, a meta é a gente tentar disputar, tem que ganhar o campeonato nacional, tem que participar das 3 seletivas com a seleção brasileira. A gente aqui na Paraíba, especialmente em Campina Grande, na nossa escola, já tivemos atletas de seleção brasileira, eu fui um deles, minha irmã foi uma delas. No esporte há 3 anos, Jennifer garantiu vaga para disputar o brasileiro depois de sua primeira competição oficial. Eu participei de 2 categorias
na competição feminina e ganhei ouro nas 2 categorias. E com isso eu fui chamada para fazer parte da seleção paraibana, né, para representar a Paraíba lá no Brasileiro. E como é que está a expectativa para a disputa dessa competição? Tá altíssima, né, porque eu nunca fui, então a expectativa está muito, muito alta. E espero dar meu melhor lá, a gente está treinando para isso, a gente treina aqui toda semana para fazer o nosso melhor lá. A atleta começou no Kung Fu em busca de algo específico e vê vários benefícios na prática. A questão principal, acho que é a flexibilidade. Assim, eu desenvolvi muito questão de exercício, a gente trabalha muito assim. Questão do sono também, concentração, a gente trabalha muito exercício de equilíbrio aqui. Então, tudo ajuda na minha vida. Assim, questão de estudo também, a pessoa fica muito mais concentrada, foco. Então, acho que agrega muito. O Kung Fu é para todas as idades e desde crianças até idosos podem ingressar no esporte. Hoje a gente permanece como uma das maiores da Paraíba, inclusive. A gente funciona aqui no Catolé, próximo ao Colégio Meta. A partir dos 7 anos de idade a gente já inicia esse treinamento. Eu tenho alunos que são crianças e tenho pessoas que têm 50, 55 anos de idade que praticam também, porque a gente pensa muito tenho um pouco de idade avançada, não posso fazer. Pelo contrário, o benefício da arte marcial, além do esportivo, ele é também um benefício mental, ele é um benefício físico. E o Borborema Notícias termina por aqui. Uma excelente noite para você. Fica agora com o SBT Brasil e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Boa noite.